Como é que é, malta? No vídeo de hoje venho finalmente falar da minha mais recente viagem a São Francisco. Para quem me segue no Instagram, isto aqui se calhar não será novidade, eu partilhei muita coisa por lá, inclusivamente tenho lá um separador dos destaques e apesar de ter filmado muito durante aquela viagem, não fiz vlog. Portanto, no vídeo de hoje eu vou-vos estar a explicar mais ou menos o meu roteiro, aquilo que eu fiz, aquilo que eu recomendo, o bom, o mau e para além disso vou também responder algumas perguntas que vocês me fizeram. Mas esta viagem foi uma viagem familiar, eu fui com a família do meu homem porque o meu cunhado vive lá há cerca de ano e meio, acho que este ano faz 2 anos que ele vive em São Francisco, ele vive e trabalha lá. Como infelizmente ele não pôde passar cá o Natal, nós fomos lá no final do ano passado, passámos lá o ano e regressámos no início de janeiro. Portanto, esta viagem no fundo não foi daquelas tipo bucket list, nós quiséssemos imenso fazer, simplesmente era uma viagem que fazia sentido por motivos emocionais e familiares e então lá fomos nós. Nós comprámos os bilhetes em agosto, salvo erro, e eles custaram à volta de 1000 euros. Não é um voo barato, mas felizmente com a nova rota da TAP é um voo direto e foram 11 horas de ida e o regresso foram tipo 9 horas e meia, 9 horas e 45. No entanto, honestamente, é um voo que eu acho que se faz bem, pelo menos melhor do que aquilo que eu estava à espera. E esta viagem acabou por não ser muito planeada. Houve quem me perguntasse como é que foi o planeamento, como é que fizeram. Na verdade, não fizemos. E, por cima, como fomos em família, eu então, malta, eu não planeei nada, ok? Tipo, eu limitei-me a seguir aquilo que estava programado. Mas como tínhamos lá, aliás, temos lá o meu cunhado, deixámos que fosse ele a fazer o plano e à medida que íamos estando lá também íamos vendo como é que fazíamos as coisas. Fomos 2 semanas, repartimos a viagem em 2 momentos, começámos em São Francisco 2, 3 dias e depois fomos 4 noites para as zonas ali envolventes, Napa Valley, o Parque Nacional do Yosemite e Lake Tahoe e depois regressámos a São Francisco e visitámos o resto, mas vamos por partes. Nós chegámos a São Francisco e ficámos lá 2 dias inteiros e aproveitámos para começar a ver a cidade. Fomos ao MoMA, que é o Museum of Modern Art de São Francisco. Nesse dia até estava a chover imenso, portanto acabámos por ficar o dia todo no museu. E essa zona onde fica o MoMA é muito perto de Union Square, que é uma praça assim muito conhecida ali de São Francisco. Vocês têm imensas lojas, têm tipo Macy's, é uma zona muito de comércio ali e por isso naturalmente é um dos pontos a visitar. E no dia seguinte fomos logo visitar a Golden Gate, que é obviamente tipo a atração turística máxima de São Francisco. Antes disso ainda passámos nas Painted Ladies, o meu cunhado por acaso mora muito perto das Painted Ladies, que é assim um conjunto de, não me lembro quantas é que são, 5 casinhas? Não sei. 5 casinhas assim ao estilo vitoriano e é uma atração turística. Aliás, eu acho que faz parte de uma série que se chama Full House, se não estou em erro. Foram alguns de vocês que me disseram. Ele mora muito perto, portanto começámos logo por ver as Painted Ladies. Vocês têm por trás uma vista gigante logo da cidade. Um pequeno à parte, São Francisco é uma cidade com muitas colinas. Vocês devem saber isso. Se já viram assim imagens ou fotografias de São Francisco, é uma cidade toda ela com altos e baixos. Tem ruas muito, muito inclinadas e, portanto, ao todo em São Francisco vocês têm 43 colinas, ok? Nós em Lisboa temos 7, eles lá têm 43. Portanto, qualquer colina que vocês subam, depois têm vista para tudo o resto. Portanto, aquilo é uma cidade repleta de miradores. Cada recanto praticamente tem um mirador. E isso é incrível, porque vocês estão sempre a ver vistas maravilhosas por toda a cidade, a custo zero. Fomos à Golden Gate Bridge, nós alugámos carro porque, como vos disse, nós fomos visitar ali algumas zonas à volta na Califórnia e por isso atravessámos a Golden Gate de carro, mas eu acho que é o tipo de coisa que vocês podem fazer alugando bicicleta e acho eu também podem fazer a pé porque aquilo tem uma parte assim pedonal, se não estou em erro. Eu amei a Golden Gate, obviamente era aquele marco mega conhecido. Aliás, vocês quando chegam a São Francisco, quando aterram, vocês sobrevoam logo a cidade inteira, então é maravilhoso, vêm logo as pontes todas, enfim, é o máximo. E por isso, obviamente, ir à Golden Gate é obrigatório, nós atravessámos para o outro lado, parámos ali perto para tirar fotografias, aquilo depois tem 1000 miradores diferentes e eu recomendo totalmente. E depois disso seguimos para Sausalito, que também foi uma recomendação muito dada para alguns de vocês, que é assim uma espécie de vila, que fez-me lembrar tipo vila piscatória e com uma vista incrível para São Francisco, porque aquilo é tudo à beira ali do mar. Vocês têm vista para São Francisco do outro lado, é incrível. Apesar de não termos visitado assim durante muito tempo, foi no fundo assim uma tarde. Eu adorei, é uma das atrações principais, portanto recomendo muito vocês irem. Nós acabámos por almoçar por lá e por isso Golden Gate, Miradouros ali à volta e Sausalito, obviamente, acho que é obrigatório se vocês forem a São Francisco. Se tiverem a opção de alugar o carro,
ótimo, se não, de certeza que há 1000 opções e, como vos falei, bicicleta também. E depois desses 2 dias a São Francisco é que pegámos no carro e fomos visitar as zonas ao lado. Começámos por ir para o Parque Nacional do Yosemite, que eu recomendo tanto, mas tanto, mas tanto. É maravilhoso, é de uma natureza absolutamente esmagadora, a sério, vale muito a pena. Nós pagámos a entrada, mas acho que foi do carro, do grupo, e acho que era tipo $30. E depois vocês estão lá, pelo parque, a ver as suas maravilhas e as pedras e as rochas. E já agora recomendo verem o Free Solo, que é um documentário que ganhou Oscar em 2018, já nem sei bem, sobre um alpinista profissional, que agora também não me estou a lembrar do nome dele, mas eu deixo o link aqui em baixo na caixa de descrição. E basicamente o filme fala sobre toda a preparação dele para escalar free solo, ou seja, sem qualquer equipamento de segurança, uma das rochas do parque, que é o El Capitan. E aquilo, a sério, dá-me um grande ataque de ansiedade e de nervos, porque malta, a qualquer passinho em falso ele cai e morre. Mas pronto, obviamente corre bem. Mas recomendo muito. E nós aí ficámos a dormir numa zona ali perto. Chegámos no Airbnb ali perto do parque, depois íamos de carro e andámos por lá. Há 1000 coisas para ver, vocês recebem mapas, recebem tudo. Mas a sério, se tiverem a oportunidade, não deixem de ir ao parque do Yosemite, porque é incrível. Incrível. Passámos lá o ano e depois dessas 2 noites fomos também visitar Lake Tahoe, que é incrível e é muito perto da fronteira do estado do Nevada, tanto que até atravessámos. E pronto, aquilo é uma zona gira com um lago também abismal, gigante. Ficámos também a dormir lá uma noite num Airbnb. Nessa altura do ano aquilo tinha muita neve, aliás, aquilo até tem uma estância de ski. Mas depois no verão acho que é ótimo porque é uma zona tipo balnear maravilhosa com tipo praias fluviais, é incrível e portanto acho que é uma zona onde os americanos migram muito, tanto no verão como no inverno, porque acho que é ótimo para estar. A verdade é que aquilo tem também paisagens absolutamente maravilhosas e portanto acho que também vale muito a pena vocês passarem lá. E depois dessa noite em Lake Tahoe fomos para Napa Valley, que já é muito mais perto de São Francisco. Eu acho que São Francisco é tipo 1 hora e meia, não sei bem. Mas no fundo, Napa Valley é tipo o Douro deles. Portanto, vocês têm muitas adegas, podem fazer muitas provas de vinhos, têm vinhas por todo o lado, é também muito giro. Claro que nada bate o nosso Douro, com os nossos calcos e o nosso rio, mas o Napa Valley é mega, mega conhecido. Eles também têm vinhos maravilhosos. E então dormimos lá uma noite. Acabámos por não fazer prova nenhuma, mas ainda visitámos tipo algumas adegas. Vocês podem entrar lá livremente, não são obrigados a fazer uma prova de vinhos. E obviamente também vale muito a pena, portanto fica a sugestão. Depois de Napa Valley voltámos para São Francisco e ficámos os últimos 5 dias e meio em São Francisco a visitar a cidade. Uma coisa que eu ainda não referi que é bastante importante, nós ficámos alojados em casa do meu cunhado, portanto não ficámos em hotel, não gastámos em dormida e a grande maioria dos pequenos almoços foram sempre em casa, portanto logo aí há uma diferença abismal no que toca a custo de viagem, obviamente, e por isso no que toca a estadia e locais para brunch eu não tenho imensas recomendações porque não foi o meu caso. E nesses 5, 6 dias foi quando aproveitámos para ver melhor São Francisco. Já tínhamos ido à Golden Gate, como vos falei, a Sausalito, ao MoMA e por isso nestes dias aproveitámos para ir a Alcatraz, que é aquela prisão naquela pequena ilha à frente de São Francisco e que é absolutamente obrigatório vocês visitarem. Alcatraz foi uma prisão de alta segurança super famosa nos Estados Unidos durante aproximadamente 30 anos e é aberta ao público para visitar. Vocês apanham um ferry ali na zona do embarcadero, eu acho que aquilo custa cerca de $40 e vale muito, muito a pena. É também a seguir à Golden Gate, eu diria que é a segunda principal atração turística e vale imensa pena porque tem imensa história e é impressionante vocês estarem lá a ver como é que aquilo funcionou tudo back in the day, e vale muito a pena vocês fazerem o tour no interior, dão-vos uns headphones com a vossa língua, tem português, que é português do Brasil, inglês, espanhol, enfim, uma catrafada de línguas, e vocês fazem no fundo um walking tour a ouvir que eles vão mandando para passar nos diversos sítios e é incrível. Vocês vão saber montes de coisas que aconteceram lá, histórias verídicas, tudo aquilo que se passou e, portanto, vale mesmo muito a pena. Uma coisa a ter em conta, aquilo ainda ocupa uma boa manhã. Eu acho que aquilo era às 10 ou 11 da manhã e acho que era 1 e tal 2 quando nos despachámos. Portanto, aquilo ainda ocupa um tempinho, mas vale absolutamente a pena.
por favor, vão ao Alcatraz. Mas acho que convém também marcar com antecedência. Isto aqui foi tudo o meu cunhado que marcou. Mas marquem com antecedência e não deixem de ir. Depois já falei da zona do Embarcadero, que foi uma zona que visitámos. Nessa zona vocês têm o Pier 39, que é aquele muito conhecido, com as focas, que é muito engraçado. Por acaso, eu fiquei ligeiramente desiludida porque na minha cabeça aquilo era completamente diferente, não sei porquê. Mas pronto, elas lá estão, a apanhar sol, todas em grupo, em cima de um... Ai, não sei como é que eles chamam, mas eram umas coisas de madeira e elas estão lá absolutamente na sua. E é muito engraçado ver assim focas, na verdade são linhas marinhos, mas pronto, assim no meio da cidade. Depois ali ao lado tem aquela espécie de feira, bem, aquilo chama-se Pier 39 e tem imenso movimento. Por acaso acho que os locais de São Francisco não vão nunca a esta zona, nunca passam por lá, provavelmente há uns que nunca foram, simplesmente aquela zona da cidade em que eles nunca vão, mas que para o turista faz muito parte, e pronto, obviamente nós fomos. Depois logo ali perto também a zona do Fisherman's Wharf, também é muito conhecida, também é muito movimentada. E outra coisa muito engraçada, que nós fomos por recomendação do nosso cunhado, porque acho que não é assim uma coisa muito turística, é nessa zona aí do Fisherman's Wharf. Do outro lado da rua, vocês têm tipo um salão de jogos, mas são daqueles jogos à antiga, em que vocês punham moedinha e depois aqui e jogavam uma catrafada de coisas, aqueles jogos mesmo de antigamente, que se calhar a geração mais nova nunca vai saber o que é, mas tinha lá imenso, já não lembro se filmei ou não, mas eu espero que sim, espero estar aqui a poder ilustrar neste vídeo, mas muito giro, vale muito a pena, tudo com moedinhas de 25 cêntimos e tudo funcionava maravilhoso e portanto ainda ficámos ali umas boas 2 horas a reviver aqueles momentos à antiga. São Francisco é uma cidade que se faz muito a pé. Nós visitámos imenso São Francisco a pé, portanto, malta, desde já, levem ténis, porque eu ainda houve um outro dia que eu fui de bota e já estava a falecer. Para além disso, tem imensas colinas e há umas super, super inclinadas. Vocês chegam ali ao topo, tipo, vou falecer. No entanto, andar a pé é sempre uma excelente forma de vocês conhecerem a cidade e nós andamos muitíssimo mesmo e não me arrependo. Porque uma das coisas que eu mais adorei de São Francisco é mesmo a arquitetura da cidade, é tudo tão lindo, porque para além das colinas e terem vista em qualquer lado praticamente, as ruas são largas, são amplas, nesse aspecto não tem nada a ver com, por exemplo, Nova Iorque, que é tudo mega agitado, algazarra por todo lado, só preciso malta aos encontrões e São Francisco por acaso não tem nada essa vibe, é tudo espaçoso, muito menos gente, muito mais calminho. E depois tem edifícios absolutamente maravilhosos, é tudo muito também ao estilo aquelas casinhas, umas mais tipo vitorianas, outras... Enfim, tudo assim do mesmo registro, com aqueles telhadinhos e as escadinhas à entrada e as garagens. Quase todas as casas lá têm garagem, tudo com o mesmo feitio, a sério, maravilhoso. Eu amei a arquitetura de São Francisco e, portanto, fazer aquilo tudo a pé é incrível porque vocês veem casas maravilhosas. Também a pé andámos muito pela zona de Mission, que também tem o Dolores Park, que é um parque também super inclinado, mas também com uma vista absolutamente maravilhosa sobre a cidade. Acho que fica perto também ali do bairro ou da zona do Castro, que é a zona gay de São Francisco, muito conhecida, eu estava desejosa de ir, porque eu não sei se vocês viram o filme, que é o Milk, a história sobre Harvey Milk, que foi o primeiro homossexual assumido a ter um cargo político na Califórnia. É um filme incrível e o Sean Penn, que fez de Harvey Milk, ganhou um Oscar, recomendo totalmente. Pronto, e Castro, em São Francisco, ficou tipo a zona revolucionária dos direitos homossexuais. E então, quando soube que é São Francisco, queria muito ir à zona do Castro e pronto. E vale muito a pena, obviamente, vocês passarem lá também. Tem imensa arte de rua, tem imensas bandeiras por todo lado, imensa cor, obviamente. E eu gostei imenso, obviamente. E também a zona de Haight-Ashbury, que fez-me lembrar muito a zona de Camden, em Londres. É assim, tipo uma zona meio hipster. Tem também a casa do Jimi Hendrix. E no fundo é assim uma espécie tipo de avenida grande. E que acho que também vale muito a pena passar. Nós visitámos essa zona depois de irmos ao Golden Gate Park, que é uma espécie do Central Park lá do sítio, mas tipo muito maior. É absolutamente gigantesco esse parque, é mesmo muito, muito grande, que eu acho que vale a pena vocês irem, mas nós vimos tipo 1/20 daquele parque, aquilo é gigantesco, meu Deus. E dentro desse parque também fomos ao Jardim Japonês, que, como o nome indica, é um jardim japonês, que é muito giro e também é relativamente grande. Paga-se a entrada, que eu não me lembro quanto é que foi, mas sei que foi caro para o que era. No entanto, claro que é um jardim bonito, claro que não é desperdício de tempo nem de dinheiro passarem lá,
Mas é uma visita que acaba por ser um bocadinho cara, eu acho. Passámos também pelo Palace of Fine Arts, que é uma zona muito gira, com aqueles monumentos enormes e jardins e lagos, e vale muito a pena passar lá. E depois também voltámos novamente ali à zona de Golden Gate, mas perto da praia, que eles têm lá, pronto, têm tipo umas praias, acho que não são assim espetaculares, mas tem ali uma zona assim de praia, e voltámos lá e voltámos a ver a ponte e tivemos bastante sorte com o tempo até, apesar de estar um bocadinho frio, mas no fundo foi ver a ponte noutro ângulo, noutra área, noutra perspectiva, e portanto, obviamente, eu também recomendo. E uma coisa que eu me esqueci, quando voltámos de Sausalito, logo no início da viagem, ainda passámos em Baker Beach, também é mais ou menos conhecido, que é também outra praia, e pronto, e vimos lá o pôr do sol, com a ponte do outro lado, a Golden Gate, e também recomendo, porque foi muito bonito. Fomos também à Lombard Street, que é uma das ruas mais inclinadas e mais com zigue-zagues. Não sei se é tipo a rua com mais zigue-zagues do mundo, pelo tamanho que tem, se não é uma das, porque é uma rua não só é inclinada por natureza, mas depois os carros passam literalmente tipo assim ao zigue-zague. É muito engraçado. E também é uma atração turística muito grande da cidade. Lá no topo vocês chegam, mais uma vista incrível sobre a cidade, e depois podem descer, ou de carro se quiserem, ou então mesmo a pé. Nós fomos a pé e pronto, tirámos aquela típica fotografia. É de facto um spot bastante turístico, mas também é engraçado ver, e depois as casinhas mesmo ali ao lado, enfim. Visitámos também a Chinatown e fiquei a saber que é a maior Chinatown do mundo fora da Ásia, é absolutamente gigante, e vocês entram em Chinatown e parece literalmente que estão noutro país, estão na China ou num país asiático qualquer, porque de repente não ouvem falar inglês, mal veem sequer inglês escrito em lojas, em montras, o que quer que seja. Os edifícios aí não têm nada a ver com aquela arquitetura que vos falei, e parece que estão mesmo noutro sítio, porque de repente é tudo diferente, a comida que se vende, as montras, tudo aquilo que está disposto. Mas, apesar de nós passarmos lá relativamente rápido, eu acho que vale a pena sim vocês passarem em Chinatown, e também passámos em Little Italy, que é mínimo, e no fundo vêm tipo algumas bandeiras de Itália, e pronto, algum tipo de café, algum tipo de loja, mas eu acho que vale a pena. Outra coisa que eu amei absolutamente em São Francisco, amei, foi andar de cable car. Eles têm lá imensos, é tipo os elétricos deles, têm imensos, uns assim mais típicos, e nós andámos, eu fui à pendura, eu parecia uma criança, tipo 10 anos, felicíssima, a andar de montanha-russa. Eu estava pronta para andar tipo mais 5 vezes, porque foi so much fun. Lá é permitido andar à pendura, ok? Antes que façam comentários, eles dizem, tipo, tem cuidado, mas é permitido, porque é mesmo uma parte exterior. Os nossos elétricos são todos cobertos, eles têm mesmo ali partes exteriores. E depois acho que também vale a pena passarem ali na zona do Financial District. Pronto, é a zona dos arranha-céus, aquele edifício muito alto, que é o da Salesforce, pronto, onde aí há muito mais movimento, aí de repente chegamos lá e parece que estamos em Nova Iorque, porque já tem muito mais gente, os edifícios já são muito mais altos, portanto há muito mais pessoas por metro quadrado, porque aquilo, pronto, está tudo em altura, e vale a pena, claro. E depois também fomos a um sítio muito conhecido, que são os Twin Peaks, que é uma zona onde nós até fomos de Uber, que é um bocadinho tipo mais ligeiramente tipo, não quer dizer que é na periferia da cidade, porque não é exatamente tipo longe, mas é numa parte muito alta em que vocês têm mais uma vez uma vista soberba sobre a cidade, mas aí já estão tipo mais afastados, e que chama-se Twin Peaks porque tem tipo 2 montinhos ali ao lado, mas pronto, tem um mirador maravilhoso, só que eu morri de frio, a sério, eu morri de frio, estava um vento tremendo, eu não sei se aquilo é sempre assim. Mas pronto, eu fui nesta altura do ano, não estava muito frio, mas quer dizer, com a quantidade de vento que estava e depois já em sombra, a sério, bem, nunca tive tanto frio. E é também nos pontos altos da cidade e, portanto, acho que se tiverem tempo vale a pena ir, apesar de vocês terem vistas de São Francisco a cada colina que vocês sobem, praticamente. Portanto, não acho absolutamente obrigatório, se vocês já andarem por São Francisco e já virem imenso da cidade, mas mais não seja para fazer aquele check, se tiverem tempo acho que vale a pena. Nós fomos de Uber, é rápido, chegámos, vimos, tirámos umas piques, apreciámos a vista e voltámos a descer do Uber. E já estou a falar há imenso tempo, mas a minha viagem foi basicamente isto. Nós no fundo, assim de tempo bruto em São Francisco, nós acabámos por ficar mais de uma semana, mas se vocês me perguntam, eu acho que vocês conseguem ver São Francisco em 4, 5 dias. Nós estávamos muito mais à vontade de tempo e por isso também não estávamos super preocupados em ver imensa coisa por dia. Eu acho que se estivéssemos com tempo mais condensado, teríamos dado melhor uso, por assim dizer, ao nosso tempo. Agora, respondendo às vossas perguntas, se é uma cidade cara e que custos é que eu tive, eu não vos consigo dizer mesmo quanto dinheiro é que eu gastei,
porque foi uma viagem familiar, os custos foram todos repartidos, a dormida não gastámos, montes de pequenos almoços não gastámos e, portanto, a minha experiência nesse sentido não é muito relatable, porque, pronto, eu tive estas benesses que, se calhar, uma pessoa que vai a São Francisco não tem. E, portanto, não sou mesmo a melhor pessoa para estar a partilhar esse tipo de informação porque não vai ser relatable. No entanto, São Francisco é uma cidade cara, ok? Aliás, Estados Unidos é caro, malta, é caro. As refeições são caras, as atrações são caras, mas como vos disse, há muita atração turística em São Francisco que é à base, tipo, de coisas da rua e, portanto, nesse aspecto não gastam muito dinheiro. Malta, mas São Francisco é uma cidade bastante cara. Estados Unidos, overall, é expensive. Aqui, dias para visitar a cidade, como vos disse, 4 a 5 dias eu acho que está ok. No entanto, eu acho que quem vai para o outro lado do mundo, 11 horas de viagem, é um fuso horário de menos 8 horas do que em Lisboa, é uma diferença abismal e acho que não vale a pena o esforço para ir só uma semana. Portanto, eu diria, vão 2 semanas. Se tiverem planos para ir a outros sítios, vão. Fiquem 4 ou 5 dias em São Francisco e depois façam mais coisas, nomeadamente ir aos parques, ou ir a LA. Fiquei-me a perguntar se é que eu não fui a LA. Eu não fui porque não estava nos planos. É realmente perto, eu diria que é 1 hora e tal, 2 de viagem, de avião. Mas não fui a LA porque não estava nos planos, malta. Também não dá tempo para tudo. Fiquei-me a perguntar se como é que eu gravei os stories em vídeo, se foi com o telemóvel, câmera com tripé, malta. Tudo com o telefone, a câmera do novo iPhone é top. Foi tudo com o meu telefone, editei, não tinha tripé, tudo com a mãozinha e editar. Foi assim, malta. Relativamente a dados móveis, internet no telefone, pronto, eu sempre vou aos Estados Unidos, eu compro sempre o cartão SIM com a internet. Neste caso comprei numa que é T-Mobile, que honestamente não recomendei apenas porque a rede é péssima. Eu acho que a melhor é uma que é AT&T. Vocês compram lá um cartão SIM, nós comprámos os dois e foi $70, portanto foi tipo $35, com um mês de internet, dados ilimitados e, portanto, compensa tudo, porque é caríssimo nós utilizarmos os nossos dados lá, é um roubo. E, portanto, compensa sempre, vocês chegam, não comprem nada no aeroporto, que é sempre aquele esquema para o turista, mas assim que chegarem à cidade, vão a uma AT&T ou uma T-Mobile ou o que for e dizem, malta, quero um cartão Connect. Pronto, eles orientam tudo, é mega rápido e ficam sempre com a net no telefone, que é fixe. Por último, e aqui o lado mau de São Francisco. Vocês perguntaram se é uma cidade perigosa, superou as expectativas. São Francisco, aliás, a Califórnia, tem um grande problema social, que é os sem-abrigo. E vocês veem disso constantemente em São Francisco. E casos em que é verdadeiramente triste. Porque São Francisco é uma das cidades com mais sem-abrigo nos Estados Unidos e vocês estão constantemente a ver os sem-abrigo pela cidade. Eles não são necessariamente pessoas perigosas, mas são pessoas com... muitas delas ou estão drogadas, severamente drogadas, ou são doentes mentais. E vocês veem isso mesmo na rua. Pessoas que gritam, que falam muito alto, que parece que estão, e não deve parecer, devem estar mesmo drogadas, a comportar-se de uma maneira muito estranha na rua, e isso obviamente não é agradável. Nunca ninguém se meteu connosco e lá está. Não são pessoas necessariamente perigosas, mas são pessoas imprevisíveis, porque ou estão sob efeito de drogas ou não estão bem em termos de saúde mental. E portanto, esse aspecto é o pior, na minha opinião, de São Francisco, porque vocês veem muito disso. E é só triste, dá muita pena. São mesmo pessoas que têm a casa atrás, têm carrinhos e malas de viagem, vocês veem disso por todo o lado. Há zonas piores, obviamente. A zona ali de Union Square, por exemplo, principalmente à noite, até nem convém muito andar ali. Há avenidas, nós passamos por uma de carro, em que só vêm tendas à noite, que é onde os sem-abrigo vivem e dormem, e por isso o problema dos sem-abrigo é, de facto, o lado mau de São Francisco. Nunca tivemos nenhum problema, como vos disse, mas simplesmente não é agradável vocês estarem na rua a visitar e verem com muita frequência pessoas que, sem abrigo, que não estão bem mentalmente, estão drogados, que vocês também, não querem estar muito perto porque também não querem olhar muito, nem, estar perto porque não querem ser um trigger e essa pessoa pode reagir mal, estão a perceber? Portanto, foi, assim, um lado mais negativo. Também vi seringas na rua. Também não achei uma cidade muito limpa, pelo menos em algumas zonas. Mas pronto, isso para mim foi o pior de São Francisco, mas nunca me senti insegura. Também andei sempre em zonas relativamente turísticas, não é? Mas fora isso, eu adorei São Francisco. Voltava, hei de querer voltar, obviamente, not anytime soon. Recomendo totalmente e este vídeo já deve estar enorme.
Mas eu espero que tenha sido útil e, portanto, se vocês já foram a São Francisco, manifestem-se. Se está na vossa bucket list, se já têm a viagem marcada, se vão este ano, espero que este vídeo tenha sido útil. Se tiver alguma questão, alguma dúvida, digam-me aqui em baixo para eu poder ver e responder. Mas pronto, espero que tenham gostado. Um beijinho a todos e até ao próximo vídeo aqui no canal.